Obrigado, Deus, pelos louvores que clamamos ao Senhor, por cada oportunidade, por termos tido a oportunidade de sentirmos a Tua presença. Pai, mas agora, Deus, é o momento oportuno de ouvirmos a Tua voz através da Tua palavra. Toma a vida do Teu filho, Senhor, pastor Rafael, usa ele como tem feito, como instrumento, Senhor, e autoridade nas Tuas mãos. Pai, toma o Teu filho em Tuas mãos, usa, Senhor, grandemente a vida dele e derrama, Pai, a Tua presença sobre a vida da Tua igreja, Pai, é o que nós pedimos e que agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Ele paz a todos, amém? Por gentileza, abra sua Bíblia. Vamos ler os Salmos. Vamos ler os Salmos de número 124. Por gentileza, toda a igreja, Salmos de número 124. Eu quero louvar a Deus nessa noite por estar aqui nessa casa, nessa festa linda e abençoada. São 5 anos essa casa está sendo parabenizada e abençoando esse lado, esse local. Muito bom estar aqui. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Adil, meu grande amigo. Obrigado, presidente. Deus abençoe. Pastora Rosângela está aí também. Deus abençoe, meu amigo. A serva de Deus. Tenha muito cuidado e presente essa casa. Louvar a Deus pela vida dos amigos. Feliz de ver também uma família normal, ali, Salomão e Rebeca, são muito especiais para mim. Quem achou o Salmo 124? Diga, eu achei. Meu amigo, você me ajuda aí. Toca aí como se você estivesse apaixonado por Jesus. Amém? Salmos número 124, verso de número 1, diz assim o texto: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Verso 3: eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Verso de número 6: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Verso 7: a nossa alma escapou, aleluia, como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se, e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Vamos ler o verso número 7. Toda a igreja junto, tem aqui o telão. Vamos ler juntos no 3. 1, 2, 3. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Ele alguns momentos do seu precioso tempo, ele deu alguns momentos da sua atenção. Particularmente, todos os salmos falam para a nossa alma. E todos os salmos são tremendos. Mas eu, particularmente, esse é um dos salmos que eu levo para a minha vida. Esses salmos é muito precioso. Esses salmos é um salmo especial. Logo, na verdade, quem compôs esse salmo? Na verdade, quem compôs esses salmos sabe por que compôs os salmos. Eu estou falando de
Davi. Davi compôs esses salmos porque Davi conhecia Deus. Davi sabia quem era Deus. Davi tinha muita facilidade de compor, porque glória, dentre tantas outras qualidades que Davi tinha, uma delas era compor. Davi tinha muitas qualidades. Davi foi guerreiro, Davi foi um compositor, Davi também era um excelente adorador. Eu gosto de Davi porque Davi nos ensina, igreja. Davi nos faz entender que todas as suas composições, tudo aquilo que ele compôs, Davi só pôde fazer isso porque Davi entendia que ele não era o protagonista de sua história. Davi entendia, Davi sabia que o protagonismo da sua história não era ele. Aliás, Davi sempre entendeu que ele só podia Davi sempre entendeu que ele só podia estar, que Davi só estava porque a mão de Deus era sobre ele. Todas as vezes que nós quisermos entender sobre livramento, sobre todas as vezes que nós quisermos entender, todas as vezes que nós quisermos entender sobre livramento, sobre o cuidado de Deus, é importante nós olharmos para a pessoa de Davi. É por isso que Davi tinha propriedade para escrever o que escreveu. É por isso que Davi sabia o que estava escrevendo. Esse personagem Davi, aliás, desde o princípio do seu ministério, desde o início, Davi sabia que ele só estava na história porque Deus escolheu. Davi sabia que ele só poderia permanecer porque Deus escolheu. Pode ver que no Salmos de número 51, Davi entendia que desde seu nascimento, desde quando ele veio ao mundo, ele deixa claro que ele já tinha sido gerado em pecado. Na verdade, Davi não está falando do pecado natural de Adão. Davi está falando de um pecado entre a transição de seu pai. Davi entendia que havia uma rejeição acerca da sua pessoa. A escrita bíblica do livro de Samuel, ela narra, ela diz, está ótimo assim, está perfeito. Ela narra, ela diz que quando se aparece o personagem Davi, ela é escrita de forma negrita e ainda bem sublinhada, dizendo, ele era ruivo. E por que é que o escritor escreve que ele era ruivo? Davi era da cor do barro, e para aquele tempo, quem nascesse ruivo, vermelho, da cor do barro, havia já um preconceito sobre a vida do tal, porque todas as vezes que se olhava para a ideia de ruivo, do vermelho, se lembrava de Adão. Então nunca foi fácil para Davi. Pode ver que Davi, no princípio do seu ministério, o que mais Davi queria, o maior desejo de Davi, era um desejo que eu e você tem todos os dias. Era uma coisa muito simples, pastor Adeildo. Era uma coisa não muito notória. Mas o que é que esse moço queria? Esse moço desejava um dia entrar em sua casa, se assentar na mesa com seus irmãos e participar da coinonia. Mas ele nunca pôde fazer isso, até o dia que ele resolve escrever os Salmos de número 23, porque os Salmos de número 23 é a cartada final de Davi. Os Salmos de número 23, Davi deixa claro que embora, ainda que seu pai não quisesse,
ainda que sua mãe se esquecesse, Davi deixa claro e diz que ainda que todos se esquecessem dele, havia uma segurança em Davi. Eu fico pensando nos tempos presentes, tem tanta gente que é dependente de alguém, tem tanta gente que mendiga amor, tem tanta gente que mendiga atenção, mas Davi não. Davi dizia: ainda que eu não sente na mesa, ainda que meus irmãos não se compadeçam da minha história, o Senhor, Ele sim, é o meu pastor. Davi estava deixando claro que poderia faltar tudo. Davi entendia que poderia até não haver um amor verdadeiro de um pai. Davi estava dizendo: o Senhor é o meu pastor. Essa escrita que nós temos dizendo, e nada me faltará, ela não é concernente à escrita original, porque a escrita original deixa claro. Davi diz: o Senhor é o meu pastor, e Ele, somente Ele, não me faltará. Pastor, o que é que Davi me ensina? É que pode vir a adversidade, mas Deus, Ele não vai me faltar. O que é que Davi me ensina? É que ainda os meus pais podem não me amar como eu quero. Davi está dizendo: o Senhor, Ele não me faltará. Eu vou pregar uma mensagem muito simples para o coração dessa igreja e dizer: ainda que as coisas não sejam como nós desejamos, porque não adianta eu pregar dizendo que nada vai faltar, porque falta. Muitas das vezes as coisas não chegam, não é como nós queremos, mas eu amo a escrita do salmista, porque ele entende que ele não é protagonista. Protagonista é Deus, e ele está dizendo: ainda que tudo venha a faltar, uma coisa eu sei: o Senhor, pastor Adeildo, Ele, o Deus vivo, o Yahvé, o Criador de todas as coisas, Ele não vai me faltar. Eu estou pregando para você, eu estou dizendo que quando nós saímos por essas portas, muita coisa vai acontecer. Há de faltar aquilo que você espera, mas uma coisa eu sei que não vai faltar Ele. E se eu tenho Deus, eu suporto passar pela prova, eu suporto passar pela luta, eu suporto passar pela dificuldade e adversidade. Mas se eu tenho Deus, eu vou logo dizendo para a luta: já já você vai, mas o Senhor permanece, Ele fica. Se eu tenho Deus, eu vou até dizendo para a enfermidade: já já Ele me cura, aí você vai embora, mas Ele fica. Eu vim pregar para quem é dependente desse Deus. Glória. Maravilha, Jesus. Ele tem paternidade para escrever. Por que é que Davi escreve esses salmos? Porque algumas coisas no ministério de Davi nós só vamos entender conforme as etapas. Existem muitas etapas em que Davi passou. Por exemplo, Davi é conhecido por ser compositor, e ele compôs o 23, dizendo que Deus nunca lhe faltaria. Dentre os salmos que são escritos, na sua totalidade, grande parte foi Davi que compôs. Davi tinha uma facilidade em meio à prova, em meio à luta, em meio às atribulações, não murmurar. Davi tinha um dom, uma habilidade que chama a minha atenção. Todas as vezes que Davi estava na luta, todas as vezes que este estava na prova, ele não murmurava, pastor, ele não reclamava. Gabriel, Davi entendia que era tempo de escrever os salmos, uma canção, glória, aleluia, glórias, aleluia, aleluia. Davi entendia que no momento da dificuldade, Davi entendia que no momento da luta, não era tempo de murmurar, não era tempo de olhar para os céus e culpar a Deus. Pastor, o que é que Davi fazia? Davi se assentava e escrevia os salmos. Pode ver que durante muito tempo, Davi entendeu que a direção dos salmos era a direção dada por Deus para a sua vida. Uma das coisas que eu aprendi com o salmista é que
Quando tudo na nossa vida tiver um vento, quando tudo na nossa vida tiver uma dificuldade, nós não devemos murmurar ou reclamar. Pastor, o que eu faço? Faz uma composição para Deus, faz um culto de ação de graça para Deus, agradece por aquilo que não aconteceu. Sabe por quê? Porque quando Davi estava escondido, ninguém conhecia Davi, Deus já conhecia Davi. Eu acho linda a sua história, porque a sua história não começa matando leão e urso, como todo mundo prega, mas a história de Davi começa servindo e escondido. Um dos salmos mais lindos da história de Davi é o salmo de número 89, verso de número 19. O texto diz que um dia Deus procurou um rei pela terra, e então um dia Deus foi nos pastos de Jessé, e o texto diz que andando nos pastos de Jessé, a escrita bíblica narra e diz que achei a Davi, meu servo. Olha que interessante isso aqui, pastor. O texto diz que ele achou Davi. Se ele achou, porque alguém tentou esconder. Mas o maravilhoso da história daqui é que não adianta esconder quem Deus já está procurando. Toda novidade para você, Davi, aqui nessa casa, ainda que você queira se esconder, ele já te viu aqui na fonte. Desde quando você chegou, isso, tem mão levantada, eu continuo aqui. Eu estou pregando para alguém, eu estou dizendo que você já está selado, você já está marcado, a sua história já tem o dedo dele nela. Eu tenho uma palavra para você, nem adianta tentar fugir, se esconder e embora, porque um dia Davi revoltado com Deus disse: para onde eu irei? Porque se eu pegar minha cama e descer lá no infinito, o Senhor está lá. Se eu decidir subir aos altos céus, tu também estará. Eu estou falando para um guerreiro, uma guerreira que daqui ele está dizendo: eu já te escolhi antes do ventre da sua mãe. A tua história já tem a minha marca. É por isso que você passa tanta luta, tanta dificuldade. É por isso que a prova para você é maior. É por isso que alguém tenta te esconder, alguém tenta negar a sua chamada, e Deus está dizendo: descansa, porque eu já achei. Agora o maravilhoso está aqui, é que tentaram esconder a mãezinha, e ele achou. Agora quando ele esconde, eu quero ver quem acha. E ele está dizendo: eu resolvi te esconder no meu pavilhão, eu resolvi te esconder na minha sombra. É por isso que nenhum mal vai chegar na tua casa hoje, praga alguma vai chegar na tua tenda. Você está no esconderijo, a barreira está sendo quebrada aqui agora. Há um esconderijo nessa casa, há um lugar que ele está dizendo: habita, habita. Até os pentecostais dessa casa. Ele sempre aprendeu a compor para Deus. A vida dele nunca foi fácil. Mas por que é que eu admiro esse personagem? Porque ele sabe como falar de livramento e de quem é Deus. Eu aprendo todo dia com Deus. Sabe por que você passa essa prova, essa luta? Meu Deus. Sabe por que sua vida é difícil? Oh, aleluia! Porque nosso Deus quer que você aprenda assim. Existem coisas que acontecem conosco que nós não entendemos e questionamos a Deus. Mas Jó me faz entender. Porque um dia, no término do seu livro, Jó não entendeu porque ele passou tudo aquilo. Mas Deus não parou para Jó. E Jó disse: já sei. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Porque conhecer ele de ouvir falar é muito bom, mãezinha. Mas o texto diz que Jó começou a andar com ele. Hoje é noite de andar com ele. Não dá para pregar de livramento se você nunca viveu isso. Oh glória. Esse Davi é tremendo. Por quê? Porque esse Davi sabe como escrever e sabe o que é viver um livramento. Esse Davi sabe ser grato a Deus.
Alguém prega e diz que o maior feito do salmista foi derrubar o gigante Golias. Eu não contraria, respeito, mas não é esse. Até porque lendo a Bíblia, nós percebemos e vemos que Davi nunca derrubou um gigante. Escandaliza não isso aqui. Sei que alguém está olhando e está dizendo, o pastor está ficando maluco, mas está escrito na Bíblia e nós precisamos identificar o que está escrito. Eu não posso ouvir o que os outros falaram e sair pregando, mas Davi nunca derrubou um gigante. Como não, pastor? Salmos de número 89, verso de número 20, Deus olhou para ele e disse, eu te achei, com meu olho te ungi. Então Davi sabia, não sou eu, ele me achou, ele me escolheu e me deu unção. Ele já deixa claro, aqui não é ele. Mas Deus é tão bom que diz, e tem mais, que o meu braço será com você. Então Davi sabia que no dia da batalha ele desceu e disse, o menino vai lutar com o gigante. Mas Davi estava dizendo, não é eu. Não é. É tão verdade que ele desce no ribeiro, pega 5 pedras, Golias não entende nada e diz, você vai lutar contra um cão? E Davi estava dizendo, não sou eu. Não sou eu. Mas quando ele girou aquela funda, Davi se lembrou. Ele me achou. Ele me escolheu, Emerson. Ele me ungiu. Já que ele me ungiu, é o seguinte: não é minha mão. Não é minha mão. Não, eu estou pegando para mim aqui, eu estou dizendo. Você acha que é você que vai guerrear essa guerra aí? Porque Deus viu o tamanho do gigante. E Deus está dizendo, você não pode ir contra ele. Porque tem horas que o valente entra dentro da casa e quer por medo assustar. Só que a Bíblia diz que desce sempre o maior do que o valente. Amarra o valente. Como eu sinto Deus aqui nessa casa. Deus está dizendo, eu estou fortalecendo você aqui nessa noite. Eu estou fortalecendo você. Ô glória. Já tem gente que está entendendo, está ficando mais fácil. Hoje é noite de fortalecimento aqui. Há gratidões e corações aqui, viu, pastor? O altar fala com meu glória. Hoje é noite que ele está dizendo, eu vou usar sua mão. Eu vou usar você. Se prepara, porque há um gigante que vai começar a cair agora. Eita! No mundo espiritual, há um gigante que começa a cair agora. Não é seu braço, não é tua força, não é tua mão, mas é ele que entra nessa casa e está dizendo, eu vim fortalecer. Olha o guerreiro que chegou nessa casa hoje. Olha o guerreiro que chegou nessa casa hoje. Olha, quem é da marcha vem, quem é da marcha vem. Hoje é noite de guerra. Nós vamos sair daqui agradecido porque ele, quem é de glória vem, quem é de glória vem. Olha a espada dele, pega esse escudo, pega esse dedo na cintura, porque ele desce. Ele pode pregar de livramento. Ele pode pregar de guerra, meu pastor. Porque Gabriel, ele é um homem de guerra. Uma das lições mais preciosas que eu aprendi na Bíblia foi com ele. Ele ganhou muitas guerras fora. Mas como todo homem e mulher de Deus, ele precisava ganhar uma guerra. Minha amiga, e essa guerra ele perdeu. Pastor, qual foi a guerra? Dentro de casa. Segundo Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 21. Versículo de número 17, melhor dizendo. O texto diz que esse Davi foi muito vitorioso. Mas dentro de casa, ele não conseguia vencer a batalha contra o seu filho, Absalão. O texto diz que a guerra ficou tão travada
é que Davi era bom com a espada. Davi era bom na guerra. Mas Deus queria dar uma nova estratégia para ele. E a espada, a guerra não existe. Nós usamos lá fora. Mas aqui dentro as ferramentas são outras. Lá fora a espada ajuda. Mas aqui é dois joelhos. O maior rei de Israel, um dos homens mais prósperos, habita no palácio. E porque ele perdeu na guerra, ele foi embora do palácio. Emerson, ele perdeu a habitação no palácio. Segundo Samuel, capítulo de número 15, verso de número 17, diz que Davi sai do palácio e vai morar. Sabe aonde? Na última casa da rua. Só sabe que é a última casa da rua quem já morou. Que casa é essa, pastor? É a casa da esquina, da curva, já do barranco. É a casa que nem o carteiro passa, chefe. É a casa do esquecimento. Quem já morou no palácio, se mudar e ir para a última casa da rua, isso é muita humilhação. Só que Deus é tremendo. Porque embora ele estivesse no palácio, tudo que ele não tinha no palácio era paz. Porque não adianta estar no palácio e não ter. Olha aí. Às vezes a gente almeja coisa grande. Só que Deus está dizendo, eu te dei paz. Isso aqui, no palácio, ele tinha dificuldade de compor. Ele não conseguia compor mais sal. No palácio, ele vivia debaixo de opressão, minha amiga. No palácio, não havia alegria. Alguém olhou e Davi rindo disse: Davi, você é anátema, vai embora. Um dos soldados de Davi quis puxar a espada e matar. E Davi disse: não faz isso. Talvez seja Deus permitindo que tudo isso aconteça. E se for a mão de Deus, que eu vá. Só que o texto diz que quando ele chegou na última casa, simples, pequena, não tinha o aconchego do palácio, a primeira coisa que ele fez foi voltar a compor. Me chama para a briga. Está aí na sua Bíblia que um dia ele fugindo do filho. Salmos de número 3, verso de número 5. Ele chegou na pequena casa. Ele chegou numa tapera pequena, simples, casinha de sapê. Mas ele chegou lá e sentiu tanto Deus que ele disse: eu deitei, dormi, e acordei. Pastor, quem é que escreve que deitou? Alguém que não tinha paz, não conseguia dormir. Só que quando ele foi para lá, Deus disse: deita, Davi. Não, eu estou pregando para você, eu estou dizendo, hoje é noite de paz. Não, alguém não está entendendo, eu vou de novo aqui, tem mão levantar. Você vai deitar. Você vai dormir. Ah, demônio. Se prepara, porque há um exército que desce naquela casa para dizer: hoje não vai ser remédio. Hoje não vai ser tribulação. Hoje desce um guerreiro lá para dizer: pode deitar, pode dormir, pode descansar, porque o Senhor me sustenta. Deus está sustentando alguém aqui nessa. Deixa eu. Onde alguém escreve, pastor, que ele deitou, ou ele dormiu e levantou, porque o Senhor sustentou. Tem gente que tem ausência de sono, mas hoje, nessa noite, pelo poder da palavra, não pregador não, ele está dizendo: pode deitar, Gabriel, oh glória, pode dormir e descansar. Quer ver maravilhoso?
que eu entrei, eu dizia, a geladeira antiga, aquelas lá da roupa azul, é tudo simples, o filtro é aqueles lá de barro antigo. Mas quando eu sentei, eu disse, meu Deus, o que é que tem aqui? O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? Aí ele disse, sou eu moro aqui, eu habito aqui, é por isso que a tua casa. Mas chega de manhã e diz, eu já estou aqui. Pastor, é na favela, não tem problema. Eu faço morada aqui. Lá é o jardim do Éden. É a morada do amigo. Por isso ele pode escrever os salmos de 124. Eu aprendi que esses salmos, por que é que ele é o maior compositor? É porque ele escreveu mais? Não. É porque a propriedade que ele compõe é excelentíssima. Quer entender? Por que eu amo o 124? Eu acho ele um dos mais lindos também de toda a Bíblia. Embora o 23 seja o mais conhecido, porque Davi começa uma história, Davi começa uma narrativa dizendo: se não for o Senhor. Todos nós aqui já lemos livros, né? Cada escola, Machado de Assis, tantos quantos outras literaturas. E lá no sumário conta toda a história. Quando nós abrimos a primeira página, é comum, atípico, falar sobre o personagem principal, o seu começo, as suas lutas, as suas guerras, para no final se enaltecer o nome de Deus. Todos os livros são assim. Começa primeiro contando uma história, começa primeiro contando uma luta, para que no final se enalteça o nome de Deus. Mas o único escritor maluco diferente que nós vamos ver é Davi. Porque Davi nem começa contando sua história, Davi nem começa contando sua luta. A primeira coisa que ele faz, na sua primeira estrofe, ele já disse: se não for, se não for o Senhor. Eu disse que ele não é protagonista da história dele, ele entende. Eu só estou aqui, eu só vim para esse congresso hoje, eu só cheguei aqui porque ele não foi o despertador que te acordou hoje não, viu? Não foi o barulho, o carro, a moto, não. Foi quem? Se não for o Senhor. Olha o segredo de Davi, está aqui. Ele revela: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado. Porque ele diz que tudo é Deus, só que ele é inteligente. Ele diz: mas você precisa estar do lado certo. Que lado que você está hoje? Meu Deus, você sabe uma das coisas que eu mais admiro e gosto? Era meu sonho ser cantor. Quando eu cheguei na igreja, eu dizia: eu queria cantar. Eu acho lindo quem canta. Mas Deus falou: não é para vocês. Eu disse: amém. Eu acho lindo quem canta. Eu acho lindo. Quer ver só uma coisa?
cantaram aqui hoje, lindo, maravilhoso, tremendo. Só que, se nessa noite entrasse um cantor secular aqui, todos nós sabemos que a habilidade, aquilo que ele pode render ou dar, é melhor do que a nossa. Quer ver só um exemplo? Se a Ivete Sangalo entrasse aqui hoje para cantar, ela cantaria muito mais que nós, muito mais afinada, muito mais elevação. Ela conhece demais, ela é boa no que faz. Só tem um problema: o lado que ela está. Porque quando ela canta, ela atinge uma atmosfera horizontal. É por isso que ela é boa aqui. Agora já eu e você, eu não sou bom em soneto, sonata, contralto, baixo, nem nada. Aliás, eu nem me atrevo a cantar no banheiro porque não é minha voz. Mas às vezes eu canto. Mas quando eu canto, ele não vê o contrato. Se está baixo, se está alto, se é soneto, sonata. Ele está olhando e está dizendo: está do meu lado. Nessa noite você está do lado certo. É por isso que desde o começo o céu aberto aqui e os louvores passou dentro. Está subindo até agora o trono da majestade. Você escolheu o lado certo para dar. Sabe por que aquela casa ainda está de pé? Sabe por que aquele filho ainda não desceu à sepultura? E você já diz: eu acho que esse ano não dá mais. Sabe por que o casamento ainda vai nos trancos e barrancos? Não é porque você é bonzinho ou bonitinho, mas é porque você escolheu um lado. E esse lado está dizendo aqui nessa noite: hoje é noite que eu te vi entrar na minha casa. Hoje é noite que eu tenho levantada. Então vai receber. Hoje é noite que eu restauro. Hoje é noite que eu trabalho. Você entrou aqui em busca daquilo que você não tem, não pode. Ele está dizendo: eu sei, mas por causa do lado, que você está, ele está dizendo: eu concedo, eu rasgo esse céu aqui nessa noite, eu dou uma ordem aos meus anjos sobre o teu respeito. Eu mudo o cenário da terra. Eu mexo com a física, eu mexo com a atmosfera, mas se tiver, quem pode, só quem entrou do lado dele, pelo menos 3 segundos, encha essa casa. É o lado. Ele escreve: se não fosse ele esteve do nosso lado, nós já teríamos perecido. Olha que interessante a análise do salmista. O salmista diz: o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, já teria nos engolido vivo. Isso aqui é muito incomum na Escritura. Isso aqui é muito incomum. Porque nós sabemos que a transição, a ideia de engolir não serve para o que está vivo, mas sim o que está morto. Essa é a física, essa é a ideia da física. Não se engole nada vivo, mas morto. O que é que o salmista está dizendo disso? Porque o salmista estudou e conhece o adversário da nossa alma. O salmista sabe que uma das maiores estratégias dele não é te engolir morto, mas é te engolir vivo. Sabe qual foi a estratégia que foi mudada durante muitos anos? No princípio, era interessante, pastor, tirar pessoas daqui para que fosse do mundo. Agora, a estratégia mudou. Ele não precisa tirar aqui para todo mundo, mas ele deixa aqui com um perfil do mundo.
tem trabalhado dentro das igrejas. Eu não prego essa idiotice de parede preta, branca, não. Eu não estou falando disso, não. Eu estou dizendo de pessoas. É possível eu estar aqui, vivo, mas está sendo engolido sem que eu perceba. Isso aqui é o maior perigo para o cristão. É achar que tem momentos que já vai acabar. A gente vai para a pizzaria e foi mais um dia comum. Você está num culto. Você está num cenário de guerra lá fora te esperando. Sabe o que o salmista estava dizendo? Qual é a maior estratégia dele? Ele entra, eu engulo ele vivo. E ser engolido vivo é um problema. Porque você pode estar vivo, só que você não reage. E o que tem de pessoa que não reage? Não está escrito. Um dos personagens que sentiu esse sentimento chama-se Jonas. Jonas, por não ouvir a voz de Deus, por não obedecer os atributos e aquilo que Deus queria, sofreu com a ideia de ser engolido vivo. E nós achamos que essa história ficou lá para trás, mais de 2000 anos lá atrás. Não, essa história está presente todos os dias, quando nós vimos para um culto como esse. É eu estar aqui e estar pensando no que está acontecendo lá. É eu estar aqui e estar preocupado com o que está acontecendo lá, o que me espera. Sabe qual é o grande problema de ser engolido? É que o texto diz que ele foi engolido e foi levado no coração do mar. Quer ver que interessante essa escrita? Quando Jonas é engolido, o texto diz que ele vai parar no fim. Aqui está uma das coisas mais malucas que você vai ver na Bíblia. Ele foi engolido e está no ventre. A ótica natural dos fatores não é essa. Toda vez que se engole não vai para o ventre, vai para o estômago. Só que Jonas não foi para o estômago, ele foi para o ventre. Pastor, por que Deus permitiu ele para o ventre? Porque Deus entendia que Jonas precisava nascer de novo. Ele foi para lá. O texto diz que ele ficou 1 dia, 2 dias. No terceiro dia, Jonas, capítulo de número 2, a oração de Jonas: na minha angústia, eu clamei. O peixe engoliu ele vivo, só que de lá de dentro ele disse: Senhor! Ele gritou, a voz dele saltou. Quando a voz dele saltou, Deus disse: ele está pronto. Ele estava no ventre. Ele aprendeu o processo do ventre. Porque quando você entra no ventre, Deus está dizendo: vai nascer de novo, vai. Mas agora vai nascer para fazer a minha. Eu vim pregar para você que estava engolido vivo aí, porque Satanás está assim andando na tua casa, na tua família, e você não reage. Mas nessa noite, você vai dar um brado de glória. Você vai bater nesse pé. Você vai dar um passo e vai dizer: Satanás, aqui você não se anda mais. Eu não vou entrar nessa casa e me calar. Eu não vou entrar nessa casa e me silenciar, porque a Deus, oh glória, há um brado, há uma ordem do céu dizendo: dá um grito, clama, berra, salta. Mas você vai sair daí onde você está, porque a mão dele, oh Deus, a mão dele, a mão dele. Você até foi engolido. Só que Davi está dizendo: eu fui até engolido, mas Deus não deixou eu virar presa para os seus dentes. Sabe o que Davi estava dizendo, Luizinha? Eu reagi. E quando eu reagi, da onde eu estava, ele teve que soltar, porque há uma voz do céu que ecoa e está dizendo: ei, a intensidade do seu clamor, oh meu Deus, o nível da sua adoração hoje aqui, o nível que você adora, vai te dar o ritmo da tua prova e a saída dela. Porque se você entrou aqui dentro para deixar como está, não tem problema, a vida é tua. Mas se alguém entrou aqui dentro dizendo: pastor,
noite de um basta. Olha, quando eu sinto a presença dele aqui, decala suja, decala serra. Hoje é noite de um basta, pastor. Hoje é noite que ele está dizendo: eu quero algema, eu quero rateado. Essa depressão aí não é tua. Esse medo, esse pânico, essa síndrome, eu quero. Ele não vai acender o sol. As algemas estão sendo quebradas. As algemas. Eu vou terminar. Meu amigo, se deixar para ficar assim, tá ótimo. Eu estou para você em volta. Não baixa não, deixa o mistério assim. Ele encerra. Verso número 6, por gentileza, no telão. 124, 6. Eu encerro. Meus amigos, me ajudem aí, eu estou encerrando. Olha o que Davi diz: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. O verso mais bonito, eu não posso dizer que é o mais bonito da Bíblia, mas o mais especial, 7. 7, ele fala comigo, desde a minha conversão. Olha o que Davi diz: nós escapamos. Olha a comparação. Como um pássaro do laço dos plural passarinheiros. Porque ele sabia que não era só um inimigo, eram diversos. Mas Moisinha, olha o mistério desse texto. Ele está dizendo: nós escapamos como um pássaro. Por que é que ele está se colocando na condição de pássaro? Isso é muito maluco, pastor. Isso é muito doido. Isso não cabe na nossa cabeça. Pastor, qual o mistério aí? Eu tinha um vizinho, recentemente eu mudei, mas eu tinha um vizinho que toda manhã saía para trabalhar e estava com uns passarinhos na gaiola na rua assim, sabe? Aí um dia eu falei: eu preciso perguntar isso aqui. Meu amigo, vai, vem cá. Deixa eu te falar. Olha o mistério. Você tem mais de 7 gaiolas? Por que você cria esses passarinhos? Solta eles, rapaz. Coisa maluca é essa? Ele negrão de jeito nenhum. Isso aqui é muito dinheiro. É. Tá vendo esse aqui, negrão todo? Isso aqui é quase 5.000. Quase. Olha o mistério. Ele é até bonito, florido, as cor boa. Mas 5.000 nele, ele disse: não, o mistério não é ele. É o quê? É quando ele canta. Como é? Não é pela beleza, nem formosura, embora ele seja bonito. Mas por que ele vale tanto? Quando ele abre a boca.
Quando o Criador dá ordem, quando o Criador brada do céu, ele começa a cantar. E quando ele canta, quem está à volta dele começa a cantar também. Pastor, por que ele tem tanta raiva de mim? E ele quer me pôr nessa gaiola? Eu nem sou tão belo assim, ou bela. Eu sou fortinho. Eu sou milionário. Eu não sou uma pessoa de grande expressão. Mas ele conseguiu enxergar em mim e você no algo que ele perdeu. Isso aqui é mensagem para outro dia. Vamos passar rápido nela porque o tempo foi. Mas Ezequiel 28 diz que ele nunca foi aquele anjo, como pregam e diz, um anjo cantador. Não, o que ele é? Guardador do trono de Deus. Havia um trono, abaixo do trono ele estava e ele guardava. Qual era a função dele? Conservar as pedras preciosas debaixo do templo, do trono. Ele conservava, ele deixava adornado o trono. Então aquilo lhe comparava com um anjo de luz. Ele levava adoração até o trono. Mas um dia ele disse, por que só ele senta no trono? Por que eu não posso sentar também? E aí ele teve a ideia de fazer uma reunião. Uma parte de anjo que não tinha o que fazer. Mas o texto diz que na onisciência Deus condenou ele e lançou ele por terra. Eu imagino, deixa eu fazer uma inferência, ele olhando para Deus e dizendo, quem cuidava e adornava do seu trono era eu. Eu fui criado na perfeição. Quem é que vai fazer isso agora? Deus disse, eu já tenho povo. Mas aqui fica difícil para pregar, porque ele era um anjo. Ele foi criado num ambiente perfeito. Então ele está dizendo, eu fui criado na perfeição e não consegui. Da onde é esse povo e qual a matéria deles? Ele disse, eu vou pegar um pouco daqui, mas eu também resolvi pegar de lá de baixo. Parece que eu estou vendo ele olhando e dizendo, não vai dar certo, porque daqui não deu, você vai pegar barro, misturar barro com dor, vai dar errado. Ele disse, eu sei, mas para isso também eu já preparei. O Senhor sabe que eles vão pecar, o Senhor sabe que eles não são dignos, eu sei, mas para isso eu já tenho o quê? O cordeiro preparado. Senão não volta mais, o chefe não me traz. Nós escapamos como passa dos laços do passarinheiro. O laço quebrou-se. Não faz sentido, bicho. Perde o sentido, perde o seu original. Por que, pastor? O laço quebrou-se. O laço não quebra. O laço arrebenta história. É porque na verdade o laço era mais forte do que nós pensávamos. Com a minha mão e com a tua mão, você não conseguia sair desse laço, porque ele era pesado. Sabe de Deus? Era forte. Era um laço para matar. Só que ele está dizendo, eu desci. Eu fui até lá. Já estava no laço, já estava na gaiola para ser demolado. Só que eu com a minha mão forte fui lá, abri, quebrei o laço, tirei e disse, escapa. Porque Deus fala da minha boca, prega e diz para mim sentar. Tem um livramento. Oh glória, meu Jesus.
Que alegria, meus queridos, que alegria. Louvado seja o nome santo de Jesus. Meu Deus do céu. A presença está tão forte aqui, querido. Meu Deus, aleluia. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa, irmãos. Preciso fazer aqui um convite. Preciso fazer um convite para as pessoas que, porventura, elas deixaram de caminhar. Elas estacionaram, entraram na inércia, não estão mais servindo ao Senhor, mas o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui. Aleluia. Para dizer para você que quebrou os laços. Amém. Do passarinho. Tem alguém? Talvez esteja afastada, ou que ainda não é evangélico, quer entregar sua vida para Cristo nesta noite? Tem alguém? Se tiver, vem para cá, nós vamos